Olá, alunos do sexto ano. A gente vai dar continuidade, então, no vídeo de hoje, à nossa matéria seguindo aí no livro. Logo em seguida aí do exercício que eu passei para vocês, lá na página 19, tem um texto sobre a arte rupestre, que é o que eu vou falar um pouquinho para vocês no vídeo de hoje. O que a gente tem sobre a arte rupestre, né? Primeiro, um pouco sobre a origem. Isso está no texto, se vocês quiserem acompanhar. Isso está aí no livro de vocês, lá na página 19. A gente tem que ele deve ter tido início lá quando o homem Cro-Magnon se estabelece na Europa. O homem Cro-Magnon, ele é o Homo sapiens dessa parte da Europa, porque já tinham alguns registros, né, são encontrados já uns fósseis mais antigos lá na África. Isso vocês devem estudar melhor na aula de ciências, deve falar um pouco na aula de história também. E o que aconteceu antes? O ser humano, ele era nômade até o período paleolítico. No período neolítico, eles tem as primeiras moradias. Eles são conhecidos, no período neolítico, são conhecidos como os primeiros arquitetos do mundo também. Então, eles começam a construir as primeiras moradias e começam a desenvolver um tipo de arte. Provavelmente já tinha, na época que eram nômades, alguma coisa, mas ele desenvolve melhor, a arte rupestre vai se desenvolver melhor a partir do momento que eles deixam de ser nômades, ou seja, eles se estabelecem em uma região. Porque antes eles iam para uma região, usavam todos os recursos que tinham ali e partiam viagem para outra. E aí, a gente falando um pouco sobre a descoberta, como é que se descobriu, né? Essas pinturas, principalmente, toda essa questão da arte rupestre. A gente tem a primeira caverna que foi encontrada foi a de Altamira, que tem essas pinturas, que fica lá na Espanha, que foi lá no século XIX. Dizem, né, conta a história que esse moço, né, Marcelino, ele estava com a filha, e aí a filha, que tinha uns 8 aninhos, encontrou essas pinturas. Na época, as pessoas não acreditaram muito que aquilo era um registro pré-histórico. Então achavam que era algo forjado, que alguém tinha feito aquilo ali de brincadeira, alguma coisa assim, que era forjado. Aquilo não tinha sido feito pelos homens na pré-história. É só no século XX que isso passa a ser considerado como uma prova de que os homens, né, na pré-história tinham uma mente criativa, já tinham esse desenvolvimento, como eu falei, né, que o Cro-Magnon, ele é um tipo do Homo sapiens, e Homo sapiens é quando ele começa a desenvolver a capacidade intelectual, o pensamento. A gente tem essa caverna que fica na França, que é onde provavelmente se tem as pinturas mais antigas, do período mais antigo, assim, dessa arte rupestre. A gente vê, por exemplo, que aqui nessa pintura tem um animal, parece ser um cavalo, que tem 3 cabeças. Isso era uma forma que a gente vê que eles tinham também de fazer o movimento. Então, eles faziam, às vezes, uns animais que tinham 6 pernas, ou que tinham, 8 pernas. Era para dar essa sensação de movimento. Não era só uma maluquice da cabeça ou algo assim. Era um jeito de demonstrar o movimento. Essa caverna, né, como eu falei, é a que tem as pinturas mais antigas. Então, você não pode mais visitar, porque ela começa a estragar conforme recebe muito visitante. Teve uma, não foi essa, foi uma outra, que eu não vou lembrar qual é o nome, que ela recebia visitação, e aí as pinturas elas começaram a ficar apagadas por causa por causa de uma reação química que deu por conta da respiração do número de visitantes. Tinha muitas pessoas lá dentro e as pessoas respiravam muito, né, no processo químico, no processo, né, da ciência que a gente estuda, que a gente respira, é um processo químico. Então, essa troca que tinha do ar o tempo todo acabava oxidando a pintura, porque a gente respira, tem oxigênio, tem hidrogênio, então acabava danificando as pinturas, elas começaram a se deteriorar. E aí, o que eles armaram como solução para essa caverna da França e para algumas outras também?
criaram réplicas. Então, assim, pessoas que tiveram autorização ou que já estudavam, né, essas cavernas, elas fazem esses registros e constroem uma réplica em tamanho real que as pessoas podem visitar. Então, é tudo feito de um material que é mais resistente. É uma réplica, né? Então, é para você ter uma ideia de como que é. Então, eles constroem até essas passarelas, ó, por dentro, para a pessoa poder entrar e caminhar por ali e fazer toda essa observação de como que é a caverna, de verdade. Ter essa experiência, né? Tem um documentário também que mostra antes da caverna ser fechada para visitação, teve um estudioso que ele fez um documentário que acho que tem na internet, se vocês procurarem, quiserem, se alguém tiver mais curiosidade de ver. Qualquer coisa eu boto o nome melhor lá na nossa pasta. Aqui a gente tem mais alguns exemplos, como eu falei, de pinturas que tem lá, ó, você vê de novo aquela repetição, né, do animal, como eu falei, que é para dar aquela ideia de movimento. Você vê aqui, tem um que dá para ver bem, que parece que ele tá com a cabeça para baixo e depois ele levanta, esse que tá logo aqui em cima. Então, como eu falei, essa repetição do desenho é para dar a ideia de movimento. Quais são as características, né, desse tipo de arte? Dessas obras que eram feitas nessa época? A gente tem os desenhos de símbolos e de sinais, e eles eram feitos, né, nas cavernas, principalmente nas paredes, mas também tinha no teto, tinha no exterior das cavernas, mas o principal e também o que se tem mais registro são os das paredes. Essa questão de se ter no interior e talvez não tanto no exterior, também por uma questão de no interior ficar mais protegido da luz do sol, por exemplo. E aí elas preservam por mais tempo. Então a gente tem representação de plantas, de animais e de pessoas também, com as cenas do cotidiano deles. Então eram os rituais, é muito comum ter as cenas de danças e as de caça também. E os materiais que eles usavam, né? Não tinha tinta, eles não iam na caçula comprar tinta acrílica para fazer essas obras. Eles faziam os pigmentos, usavam coisas da natureza. Entre esses materiais, né, que eles usavam, tinha sangue de animais, pedaço de rocha que misturava, fazia lá uma argila também, dava para usar, fazer tipo uma massinha que solta um tipo de tinta, um pigmento. E saliva também, para fazer a mistura, para fazer esse tipo de tinta. Era o material que eles tinham na época, né? Eu trouxe esse exemplo aqui para vocês. Isso daqui é muito interessante, que a gente vê que tá no contorno, né, da mão. Como é que eles faziam isso? Eles botavam a mão na parede e sopravam um pozinho que tinha essa cor, que tinha um pigmento. E aí ficava o contorno da mão na parede. Eu botei essa imagem também porque num filme da Disney a gente tem um pouco essa referência, que é o filme Irmão Urso. Eu acredito que vocês talvez não conheçam, porque ele não é tão famoso e ele é de 2003. Então, assim, ele já é meio antiguinho. Mas o Irmão Urso, ele traz muito essas referências da arte rupestre, pra gente ter uma ideia. Inclusive essa cena das mãos na caverna. A gente tem aqui, ó, essa referência desse hábito de fazer as mãos, o sinal da mão, né, na parede da caverna, com o povo daquele povoado, com as pessoas daquele povoado. A gente tem aqui outros exemplos também, como eu falei, ó, cenas de caça, as pinturas dos animais, até assim, indo até pelo teto da caverna. Isso tudo aparece no filme. É um filme bem legal, se vocês quiserem, se vocês não conhecerem, procurarem para ver. Eu recomendo, porque eu gosto bastante. Essa questão da pintura e da caça, ela também tem um aspecto de ritual, né, da religião que eles tinham na época, assim, entre aspas. O que eles acreditavam?
eles pintavam esses animais, como nessas cenas de caça, né? E os animais já com flechas, atingidos por flechas e por lanças, porque eles acreditavam que isso era uma forma, era um ritual para garantir o sucesso deles na caça. Então, por que eles faziam isso? A crença deles era que a partir do momento que você tinha o desenho do animal, você possuía a imagem dele e tinha poder sobre ele, você possuía o espírito dele, a alma do animal também, né? O espírito do animal. Então, essa questão da imagem, porque a gente tem que pensar que não é como hoje em dia, não tinha fotografia, a gente não tinha celular que tirava foto. A questão do ser humano com a imagem, ela é muito, muito importante e muito complexa, muito profunda, principalmente nesse período. Então, eles acreditavam muito nesse poder da imagem, era algo muito forte para eles. Então, eles acreditavam que porque eles conseguiam desenhar aquele animal já morto, já abatido, eles iam conseguir abater o animal de verdade, porque já que eles desenharam, eles tinham poder sobre ele. Eles tinham poder, como eles conseguiam reproduzir essa imagem desse animal, ele tinha poder sobre esse animal, ele possuía o espírito desse animal. Então, isso era uma forma de tentar garantir esse sucesso na caça. A gente tem, que o livro fala também, as gravuras. Então, vocês lembram que eu falei, na aula passada, eu falei de xilogravura. Que eu mostrei, até tinha uma imagem mostrando como fazia, que era escavando na madeira, né? Fazendo o desenho esculpindo na madeira. E aqui a gente tem, né, esses primeiros registros de quando o ser humano começa a fazer isso, que é lá na pré-história, com as gravuras rupestres. Então, e como é que eram feitas? Elas eram gravadas nas rochas, da mesma forma como eu mostrei a xilogravura sendo gravada na madeira. Só que aqui não se tem registro se isso era uma forma de fazer impressões, como eu mostrei a xilogravura, que você faz o desenho na madeira e depois passa ela para o papel ou para o tecido. Aqui era só na rocha mesmo, eles faziam esses desenhos, essas gravações na rocha, seguindo a mesma ideia que eu falei sobre os símbolos e os rituais, os cotidianos, as cenas cotidianas e tudo mais. Na arquitetura, como eu falei, que lá no Neolítico eles começam a se estabelecer e a criar as primeiras moradias, eles têm, né, começam a morar em cavernas e depois eles começam a fazer construções com as pedras. Esse é provavelmente o registro mais antigo que a gente tem, que é esse santuário, o santuário de Stonehenge. Como eu falei que a pintura ela tinha essa ligação com o ritual, a arquitetura também tem. Então, você vê, a gente chama de santuário. Porque era provavelmente, acredita-se, né, que pela localização, vocês veem que fica num lugar aberto e tem uma direção para onde o sol se põe ou nasce, se não me engano. Acho que é para onde o sol se põe. Então, eles acham que tem essa ligação com a disposição das pedras. Parece ser muito uma forma de um templo. Então, tem uma parte no centro que remete um pouco a um altar, né? Uma mesa. Tem essas pedras em voltas, tem essa ligação por onde a luz do sol passa conforme o sol, né, vai andando, nasce e se põe. E fica numa localização que a luz do sol ela tem uma importância, parece ter algum tipo de símbolo. Então, acredita-se que era um templo voltado para algum tipo de adoração ao sol. E na história da arte, na história em geral, a gente vê que essa adoração ao sol, ela aparece em vários momentos, assim. A gente tem na civilização grega, no Egito, adoração ao sol, tem a importância do sol também em Roma, na religião romana. Até mais pra frente, assim, lá na França, a gente tem um rei, lá no século XVIII, se eu não me engano, que ele se denominava Rei Sol, porque ele era
muito importante. Então tem toda essa simbologia importante do Sol desde a pré-história. Na escultura, a gente tem esculturas que eram feitas de pedra, de osso e também de madeira. A figura feminina era muito presente na questão da escultura, muito provavelmente porque enquanto a pintura fazia parte do ritual de caça, a escultura fazia parte de rituais ligados à fertilidade. Então, a figura feminina que era mais presente, que era a questão da fertilidade, de ter filhos e tudo mais. Da maternidade também. Eu vou deixar para vocês o exercício da página 20 e da página 21, falando um pouco sobre essas questões que a gente estudou e que estão no texto do livro, se vocês quiserem verificar, conferir alguma coisa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, como sempre, é só colocar lá no aplicativo que eu vou dar uma olhada, o que eu puder responder, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar vocês. E depois eu vou trazer a correção. A gente vai ter também o momento de tirar dúvidas lá no Zoom, que eu vou levar essa correção para vocês lá também. Então fiquem atentos. Tem uma parte que é na página 21, falando que seria para vocês se dividirem em grupo e falando que é uma parte mais... uma atividade prática, né? Seriam para vocês fazerem. Se tiver como fazer, ótimo. Se não tiver o material, se não tiver algo que possa substituir pelo que está pedindo no livro para fazer, não tem problema. É pra gente, eu entendo totalmente, é pra gente tentar fazer o que a gente pode com o que a gente tem, no momento com o que vocês têm em casa. Então não tem o menor problema. Na próxima aula a gente vai dar continuidade então, e a gente se fala também lá no momento de tirar dúvidas no Zoom.